Braz, ontem reabriu uma janela local até o dia 19. O Flamengo tem a eminência de perder o Vina e o Ayrton Lucas na Copa América e ficar sem lateral esquerdo. Vocês estão atrás de jogador nessa posição? Vocês estão buscando mais atletas até o dia 19? Não, o Flamengo sempre monitora alguns jogadores, mas não necessariamente nessa posição, em todas as posições. A gente tem essa dificuldade aí, todo mundo sabe da dificuldade que o Flamengo terá nas convocações das seleções, mas eu acho que não dá também para o Flamengo ir no mercado e toda hora trazer jogador, porque se você trouxer jogador, se o Flamengo trouxer, possivelmente vai estar convocado em outra seleção, você vai perder o jogador da mesma maneira. Então, assim, enfrentar isso e da melhor maneira possível. O Flamengo, eu acho que os jogadores que não forem convocados, que ficarem no plantel do Flamengo, são jogadores de alta qualidade e a gente confia nesses jogadores. Acabou que no fim a data FIFA atrapalhou o Flamengo, né? Porque a gente teve alguns jogadores que sentiram essa questão do cansaço físico e tudo mais, né? Sempre atrapalha, não, é viagem, é treinamento diferente. E quando o jogador chega numa convocação de seleção, ele sempre se doa o máximo, ele sempre faz o máximo possível. Então, assim, não tem jeito. Quando você vai para uma convocação, você volta diferente. Mais uma aqui, a defesa hoje entrou com um pedido de efeito suspensivo do Gabigol. Como é que está a situação? Vocês já receberam alguma notícia sobre o caso? O Flamengo, nessa semana, está fazendo, junto com seus advogados, o dever de casa para que a gente consiga reverter isso no Comitê Internacional. É uma esperança nossa, a gente acha, e eu tenho oportunidade, quando eu falo com vocês, eu acho que teve um excesso nessa punição, até porque ele deu o exame negativo, ele fez o exame de sangue, ele fez o exame de urina, não apresentou absolutamente nenhum tipo de substância, absolutamente nada, zero. Então a gente acha que teve um pouquinho de excesso nessa punição e a gente espera que o Comitê Internacional reveja isso e que ele esteja conosco o mais rápido possível. Só uma dúvida, o Flamengo está envolvido só no processo do Comitê Internacional ou está envolvido também nesse processo do efeito suspensivo? Não, o advogado do Flamengo vai à Suíça, que é onde é sediado o CAS, para que a gente possa reverter esse quadro. E na defesa do Flamengo, o Flamengo faz o pedido do efeito suspensivo imediato para que o jogador possa ter condição de jogo o mais rápido possível. Sai com um empate na altitude, a gente queria ganhar, óbvio, o Flamengo queria ganhar, né? Mas eu acho que com tudo que aconteceu, os jogadores sentindo data FIFA e tudo mais, vocês conseguem pelo menos um resultado agradável. Sim, jogar sempre na altitude, depois na data FIFA, sempre é ruim. Mas eu acho que a conjuntura do jogo é que leva a gente a sair um pouquinho com um gosto amargo em relação a isso, porque a gente vai, sai na frente, faz um gol, eles têm um jogador expulso. No começo do jogo a gente teve uma grande oportunidade, a gente também perdeu. Enfim, é o que você falou, a gente fica chateado pela conjuntura, que a gente teve tudo para ganhar esse jogo, mas é Libertadores da América, a gente tem que entender isso. Eu assisti o final do jogo ali perto do campo ali, correram demais os jogadores dele. Eu acho que você também tem que dar um mérito também aos jogadores adversários, enfim. Acho que o Flamengo está no caminho certo e, mais uma vez, não foi o resultado que dentro da conjuntura do jogo nos satisfez, mas é o que você falou, é frio, é chuva, é altitude. Vamos voltar para casa e, se Deus quiser, no domingo a gente tem um resultado melhor do que esse aqui e se sagrar campeão do estadual. A gente ainda tem um jogo, tem que respeitar o Nova Iguaçu, e eu acho que a torcida do Flamengo tem que comemorar, porque os outros também comemoram muito quando ganham da gente. Então, se caso o Flamengo seja campeão estadual, eu acho que a gente tem que comemorar. Na minha opinião. E a gente comentou na coletiva que o Flamengo pecou muito nos passes aí. O que precisa acertar aí para os próximos jogos aí para melhorar essa questão? O ar rarefeito prejudicou o time? Como é que ficou isso? Sim, a altitude prejudicou um pouco, sim. O campo também não estava tão ideal, mas continuar evoluindo. Para você, qual é o sabor desse empate? O que vocês conversaram no vestiário? A gente veio para ganhar, né? Então a gente fica com a sensação de
tinha que ter feito mais. Mas no contexto geral do jogo aí, eu acho que não foi um mau resultado. E é focar já no jogo de domingo. Como é que você vê essa disputa pelo meio? Saudável. Tite, aqui reto. O Milionários apresentou um bom jogo no primeiro tempo. Eles por pouco não fizeram gol, né? Teve bola na trave e tudo. Mas o Flamengo teve a chance capital fazendo gol numa penalidade, ficando com um homem a mais. O que você achou que faltou para o Flamengo sair daqui hoje com os 3 pontos nessa estreia da Libertadores? Boa noite. Boa noite. O futebol, às vezes, ele se apresenta a diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os 2 atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até da altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque, ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade do segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós no segundo tempo fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. Sou eu? Tite, boa noite, Letícia aqui do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho da escala... Agora sim. Boa noite de novo. Queria que você falasse um pouquinho da escalação inicial que você levou a campo o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também o Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças e uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9. No último jogo, até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. E eu não posso entrar com 9 jogadores, algum sentido, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores em um plantel com muita qualidade. Então, quando tu não tem a necessidade, que ela é clínica ou que ela é física, de um decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno. Uma pergunta para o Bruno. Bruno, hoje o próprio Tite falou sobre a dificuldade da altitude, que a bola corre mais, às vezes foge do pé. Para vocês, jogadores, fica muito mais difícil para acertar passes. A gente tem aqui pouco mais de 2.000 metros e na Bolívia mais de 3.000 metros. Esse jogo, da maneira que foi, o resultado a gente abrindo o placar e depois acabando tomando empate, fica uma lição para o jogo contra o Bolívar, na Bolívia, quando o Flamengo vai enfrentar uma altitude ainda maior e provavelmente uma dificuldade ainda maior por conta disso? Acho que nossa equipe suportou bem a altitude, tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, né? E acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Tite, quem acompanha a sua carreira sabe que em momentos assim, quando o resultado no fim da partida não é exatamente o que parecia ser o que iria acontecer e o que vocês desejavam, você sempre tenta tirar algo de positivo do que aconteceu em campo. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder essas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande.
Aí botou o número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né, para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também.